Sueli Murdoco, astróloga e psicoterapeuta junguiana, vai nos ajudar nesta série que está iniciando agora a responder uma pergunta. O que deve ser desenvolvido e o que a gente precisa deixar para trás nesta nossa vida de meu Deus? Como que a astrologia pode nos ajudar a responder essas duas questões, Sueli? Você sabe que a gente trabalhou, né? Acabou de fechar essa série, da onde eu vim para onde eu vou. De alguma forma, isso também reproduz a mesma coisa, né? O que deve ser deixado para trás é passado, né? Experiências que a gente já teve, talentos, não necessariamente deixar para trás, mas absorver, né? Aquilo que eu tenho e não ficar com aquilo e ir para frente. O que eu tenho que desenvolver novos talentos. Né? Então, isso seria o nó do norte. E para reconhecer, existem as figurinhas, né? O nó do norte parece aquele colchetinho de calça, de blusa, né? Que a gente coloca o colchete, e o nó do sul, ele é o contrário. Então, para a gente identificar, quem não se familiariza com esse nome, né? Que é nó do norte, nó do sul, ou cabeça e cauda do dragão. Também é o mesmo nome, tá certo? Então, começamos assim. E é engraçado, né? Engraçado, né? Não é nada de engraçado, mas enfim, interessante. Em inglês, né? Interessante, né? Interessante. O sul, né? Que é o elemento água, que a gente já falou, que fala de passado. E o nó do sul fala de passado. Então, sul é sempre para trás, né? E o norte fala assim, menino, você precisa ter um norte na sua vida. Você precisa tomar teu rumo, né? Qual é o seu norte? E o norte é sempre, então, o futuro. O sul é sempre o passado. De alguma forma, simbolicamente acontece isso. E quando a gente fala esse exemplo que você deu é muito interessante, porque os nodos são a direção mesmo, é a flecha. Tomar o norte é pegar o seu destino, né? Aquilo que você veio fazer agora. É muito bonito. O que você veio fazer aqui na Terra, né? Quando você nasce, é isso. Aquilo que você tem no nó do sul, você já experienciou. E os hindus falam muito isso em termos de vidas passadas, né? Se fala que o nó do norte e o nó do sul tem a ver com vidas passadas, com karma, experiências kármicas. Entende? Então, o sul, experiências de outras vidas, né? Que tem a ver com o passado, e o nó do norte, para onde nós estamos indo, e a flechinha indicando por aqui, é que nem na estrada, né? Direção única, é direção única, não tem volta. É para frente, porque a vida vai para frente. E os nodos nos lembram disso, tá? E existem tabelas. No mapa natal, existe a colocação no mapa natal. Mas também existe, quem não tem o mapa, ainda não fez, existem tabelas, se você procurar, onde eles colocam. Por quê? Porque o nó do norte e o nó do sul, eles ficam um ano e meio em cada signo. Entendeu? Então, nesse sentido, muita gente, né, nasceu com o mesmo. Então, pode ser feito tabelas. Então, Tá? por exemplo, o nó do norte e o nó do sul, eles não são planetas. Nós não estamos falando de Júpiter, nada disso. Nós estamos falando em pontos matemáticos. Tem a ver com pontos imaginários, exatamente. Imaginários. E qual seria? A intersecção da órbita da Lua ao redor do Sol. Onde ele bate, né? Quando a Lua está trafegando e está interceptada, né? E intercepta a órbita do Sol ao norte, nós estamos falando de nó do norte ou cabeça do dragão. Quando ela gira e intercepta no sul, nós estamos falando exatamente de nó do sul ou cauda do dragão. Todos nós temos essa informação no nosso mapa. E todos temos essa missão no nosso mapa, porque o símbolo da cauda do dragão é exatamente para onde você vai.
E isso é muito importante, tá? É uma direção mesmo. E a gente falou esses tempos atrás sobre os eclipses, né, de setembro, que foram muito importantes, e esses nomes, né, cabeça do dragão e cauda do dragão, como você já falou um pouquinho vezes, né, mas eu gostaria que você falasse novamente o que que isso tem a ver com os eclipses. Isso. É, como dissemos, o eclipse sempre foi um fenômeno que assustou, né? Desde sempre, porque os eclipses sempre aconteceram. E os antigos não tinham como saber o que estava acontecendo, tá? Então, existiu o medo, existiu o escuro, e do escuro, essas inseguranças, o humano, as pessoas tinham que ter uma razão para isso. E os chineses, eles identificavam que só podia ser um dragão que comia uma parte da lua, tá? Para ficar escuro desse jeito. Então, a cauda e a cabeça do dragão. É o dragão comendo a lua. Olha que bonito. Não é É, verdade? exatamente, esses simbolismos são muito bonitos mesmo, né? Então, todos nós temos os nodos lunares, né, em algum lugar do mapa, e a gente, nessa primeira conversa agora, só né, para entender um pouquinho o que é um, o que é outro, mas nós vamos dar sequência, né, a entrevistas assim que a gente possa. é, e é possível que a gente também, embora os nodos não sejam planetas, mas a gente consegue, a partir do nosso signo, Uhum. compreender no nosso mapa o nó do sul e o nó do norte, ou seja, quais são os objetivos de vida? Sim, sim. Então, tendo no mapa natal ou nessas tabelas, você vai saber exatamente em que signo está o nó do norte, e o nó do norte e o nó do sul, eles são sempre retrógrados. É Hum. uma das características. Não tem uma explicação assim tão racional para dizer que eles estão voltando, alguma coisa assim. Ele tem um movimento aparentemente andando para trás. Isso é os nodos retrógrados, tá? E outra característica seria, eles estão sempre um em oposição ao outro. Então, respondendo a sua pergunta, se você tiver, como estamos agora, atualmente nós estamos com os nodos, aonde em peixes. Então, nó do norte em peixes, nó do sul em virgem. Polos opostos sempre, porque um complementa o outro. Então, é interessante a partir disso, por quê? Porque o nó do norte é alguma coisa que já foi, é um talento que você tem, tá? Só que os dois, eles são orientadores das experiências. Então, a partir do momento que você sabe sobre esse nó do sul, e o nó do sul, o que que é? É a nossa zona de conforto, aquilo que a gente normalmente já volta para aquilo. Porque você já sabe. Seria uma experiência, um conhecimento, como se fosse, por exemplo, uma língua natal. Uhum, Né? Quando uhum. você está mais tranquila, você está num outro país, você gostaria de estar falando português, porque isso é muito melhor, mais fácil. Né? Tá. O nó do sul, o nó do norte diz, não, olha, você está aqui num país falando qualquer coisa, francês, alemão, o que seja. Né? Então você precisa desenvolver isso. Ah, eu não sei, mas tem que aprender. E isso te traz uma sabedoria maior e te traz aquilo que você precisa sair da sua zona de conforto. Aquilo que você já sabe, tá? Não é necessário que você desenvolva, tá? Uhum. E para não estender muito nessa nossa conversa, a gente poderia dar um tempinho e voltar daqui a pouco, porque eu gostaria que você se aprofundasse, por isso, então, numa outra entrevista, porque os nodos lunares, eles têm um ciclo de quase 19 anos, né? Uhum. E eles vão mudando de signo, nesses quase 19 anos, eles vão mudando de signo. Por isso que você tá. Então não adianta assim, todas as pessoas de Leão têm o mesmo nodo. Não, depende do ano que você nasceu, né? É do ano, Hum, entendeu? Então ele fica um ano e meio
O nodo fica 1 ano e meio num signo. Então, as pessoas que estão nascendo agora, os nenês que estão nascendo, têm nó do norte em peixes. E para quê? Tem um para quê? Desenvolver a sensibilidade, desenvolver a intuição, né? Agregar à racionalidade toda essa percepção, também uma inspiração, aquilo que não está aprendido na escola, que é o racional, né? Então, o peixe, ele traz isso. Veja os sinais, dê a fé, deixa também o controle de lado, deixa acontecer, faça e entregue, né? Isso é muito peixes, né? Ai, E que bom. Então, muita gente tem isso. que bom saber que a gente está nessa época que crianças estão nascendo com essa perspectiva pisciana, que talvez assim, Sim. quando eles se tornarem adultos, né, a sociedade possa ser uma sociedade que é com mais fé, com mais acreditar, com mais acolhimento. Mas vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta para entender um pouquinho mais desses ciclos e como eles chegam até na sociedade, no indivíduo e também na sociedade, combinado? Combinado. Obrigada.